Salve, galera do Super Aprova, professor Betão, para a resolução de mais um exercício proposto da nossa aula 6 de porcentagem. Vamos a ele. Olha, uma distribuidora possui 40 mil litros de combustível em estoque. Tal combustível é resultante da mistura de etanol e gasolina pura, de acordo com os percentuais de 25% de etanol e 75% de gasolina pura, ok? Para atender aos novos parâmetros nacionais na mistura dos combustíveis, o dono da distribuidora precisará alterar os percentuais de composição do combustível presente no tanque para 20% agora de etanol, diminui o etanol 20%, e aumenta então, o de gasolina pura para 80%. Se o dono da distribuidora irá adequar o combustível em estoque ao novo padrão, adicionando gasolina pura aos 40 mil litros existentes, porque ele tem 40 mil litros lá, né? Olha lá, uma distribuidora possui 40 mil litros de combustível em estoque, tá? E esse combustível é resultante da mistura de etanol e gasolina pura. Aí ele falou, se o dono da distribuidora irá adequar o combustível em estoque, esse combustível lá em estoque, ao novo padrão, adicionando gasolina pura, vai adicionar gasolina pura aos 40 mil litros já existentes, a quantia de gasolina em litro a ser adicionada será de... Bom, repare, suprimindo aí os zeros, depois de 40 mil, etc., e escrevendo simplesmente 40, para facilitar um pouquinho aí, as nossas continhas. Então, ao invés de escrever 40 mil litros, que é o que ele tinha lá em estoque, lembra, de combustível já, simplesmente para 40, nós temos que de etanol era 25%, já nessa gasolina que ele tinha pronta, 25% desses 40 mil, certo? Então, 0,25, que é 25%, de 40, ou seja, 10, coloquei 10, mas representando aí 10 mil litros. Então, naquela mistura dele lá, ele tinha 10 mil litros de etanol. Para adequar, o que tem que acontecer, moçada? Ele falou que, ao invés agora de 25%, ele vai ter que passar a ser 20% de etanol, certo? Então, 20%, então, para adequar, 20% de quem? Repare que X, na verdade, moçada, é aquilo que eu quero, é a minha pergunta. X, então, é a quantia de gasolina, tá? X é a nossa quantia de gasolina, então, que a gente deve estar acrescentando ao nosso combustível. Então, 20%, que agora o etanol passou a ser 20%, 20% de quem, hein? 40 dos 40 mil lá, a gente está escrevendo só 40, mais X de gasolina, tá? Então, 20%, que agora é a quantidade de etanol. Perfeito? Tá? O percentual de etanol agora na mistura. 20% de que quantidade agora? Bom, ele vai ter que ter no tanque dele agora os 40 mil que ele tinha, mais X litros de gasolina. Isso vai dar um total, já que eu estou falando aqui do etanol, que agora vai ser 20%, então 20% do total da mistura agora, que é 40 mil litros, mais X litros de gasolina, isso aqui vai ter que dar, então, os meus 10 mil litros de etanol, certo? Então, X, que é essa quantidade nova de gasolina que eu devo acrescentar, igual a 10 mil litros. Perfeito? Então, primeiro, X, quantidade de gasolina. Perfeito. Trabalhei com etanol. 25%, de 40 mil litros, 10 mil litros de etanol. Mas como agora tem que ser 20%, só que agora então é 20% de um novo total, que era os 40 mil mais X litros de gasolina, certo? Esse percentual, já que eu estou trabalhando com 20%, então só repetindo, 20% do total, agora que eu tenho, tem que dar os 10 mil litros de etanol, porque o etanol não vai mudar, entendeu? Olha, por que a gente trabalhou com etanol? Porque o etanol, essa quantidade, ela não muda, perfeito? Isso é que precisa ser entendido. Então, por isso que a gente igualou a 10. 20% do total agora, que é 40 mil mais X, tem que ser igual a 10 mil de etanol, porque ele vai permanecer o mesmo. E ele é 20% da quantidade total, que passou a ser 40 mil mais X. Está vendo como precisa de organização, precisa de um certo cuidado, utilizar aquilo que realmente é necessário, moçada? Bem interessante então, tá? Analise bastante esse exercício, bem legal. Então, X igual a 10 mil litros, ok? Abraço, até a próxima.